Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui uma nova aula do nosso canal Física, Ciências e Tecnologias Associadas. Eu sou o professor Walder e sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal. Tá bom? Vamos começar hoje, gente, o estudo dos movimentos. Movimento retilíneo e uniforme. O famigerado MRU. Algumas características desse movimento são as que vão aparecer aí no quadro em verde. Tá bom? Esse movimento, gente, é um movimento com velocidade constante. E por ter velocidade constante, ele possui uma função horária dos espaços. Tá bom? E esta função horária é uma função do primeiro grau, que vocês já devem ter visto em matemática, uma função linear, tá bom? Vamos chegar nessa função horária utilizando a expressão da velocidade escalar média. Deem uma olhada no próximo quadro e vamos ver aí a função horária desse movimento. A velocidade média é ΔF sobre ΔT, como está aparecendo aí, não é mesmo? No lugar de Vm, vamos usar somente V, porque a velocidade é constante. E no lugar desse ΔT, vamos colocar apenas T, os instantes, tá bom? Então nós ficamos com a seguinte expressão, V igual a S menos S0 dividido por T. Reagrupando esses termos, pessoal, pegando o T, passando para o primeiro membro da igualdade, nós temos V vezes T igual a S menos S0. Passando o S0, que está subtraindo no segundo membro, para o primeiro membro, nós temos S mais V vezes T igual a S. É S0 mais vezes T igual a S. Reagrupando novamente, escrevendo ao contrário essa expressão, nós temos aí S igual a S0 mais V vezes T. Esta é a função horária do MRU. Tá aí ela. Esse movimento, gente, pode ser progressivo ou retrógrado, tá bom? Com velocidade positiva maior do que zero, ele vai ser um movimento progressivo. E com velocidade negativa, que é menor do que zero, ele vai ser um movimento retrógrado. Vamos analisar aqui nesse quadrinho os gráficos desse movimento. Tá bom? Então temos aqui os eixos coordenados. No eixo das ordenadas vamos colocar os espaços medidos em metros. Vamos trabalhar nas unidades do sistema internacional, tá bom? E aqui no eixo das abscissas, os tempos em segundos. Nós temos aqui uma velocidade positiva, tá bom? Ele começou na posição S0, posição inicial, e ao longo do tempo, gente, conforme o tempo foi passando, foi crescendo, ele também o que? Aumentou as posições na trajetória, tá bom? Esse é um movimento progressivo. Tudo bem, pessoal? Agora, aqui, ó, nós temos uma velocidade maior do que zero. Isso quer dizer que está aumentando as suas posições na trajetória conforme passa o tempo. Tá bom? No gráfico abaixo, vamos novamente colocar F em metros e tempo em segundos. Agora vamos analisar esse movimento aqui. Ele começou no espaço inicial superior e ao longo do tempo ele foi o que? Conforme passa o tempo, ele foi diminuindo as posições aqui na trajetória. Pessoal, esse é um movimento retrógrado, tá bom? Ele se dá quando a velocidade é menor do que zero. Não é que ele deu ré, o carro, o caminhão, ou sei lá, deu ré. Ele está indo apenas contra a orientação positiva da trajetória.
Vamos ver isso aí no próximo quadro. Notem, vai aparecer aqui, no quadrinho em azul, uma trajetória em amarelo. Vamos orientar essa trajetória da esquerda para a direita, conforme indica essa setinha aqui em laranja. Essa é a orientação da trajetória. Então, quilômetro 30, por exemplo, depois à direita temos o quilômetro 60, depois o quilômetro 80 e finalmente o quilômetro 100. Note que as posições estão aumentando, tudo bem? E temos o nosso carrinho aqui, iniciando a viagem dele, no instante t igual a 1 hora, na posição inicial, quilômetro 30, tá bom? Depois de um certo tempo, pessoalzinho, esse carrinho foi lá para a posição 100, tá? No instante t igual a 2 horas, a posição final dele é quilômetro 100, tá bom? Esse é um movimento progressivo. Note que conforme o tempo passa, tá? Ele aumenta as posições, tá? Ou espaços na trajetória, tá bom? Nesse outro quadrinho aqui, mesma coisa, uma trajetória orientada da esquerda para a direita novamente, tá bom? E aqui nós temos quilômetro 100, quilômetro 140, quilômetro 160 e finalmente quilômetro 200. Dessa vez, o nosso carrinho, ele inicia aqui, ó, a viagem dele no quilômetro 200. No instante t igual a 1 hora. Então a posição inicial dele é quilômetro 200. Depois de um certo tempo, galerinha, nosso carrinho foi parar lá no quilômetro 100. No instante t2 igual a 2 horas. Então a posição final dele é quilômetro 100. Note que ele começou em um quilômetro superior e conforme o tempo passou, ele foi diminuindo as posições na trajetória. Tá bom? Esse é um movimento retrógrado. Não quer dizer que o carrinho deu ré. Nenhum carro ou automóvel vai pegar uma rodovia, gente, e dar ré, né? Entendeu? Para nós entendermos um pouquinho melhor isso aqui, desculpem, vamos resolver alguns exemplos. Exemplo 1 diz que um pequeno carrinho se movimenta em uma pista. E a tabela que vai aparecer aí embaixo nos informa como os espaços variam em função do tempo. Tá bom? Então tá aí a tabelinha. Tudo bem? Ó. Tempo em segundos, S em metros. Tá bom? No instante t igual a 0, ele iniciou a viagem dele na posição 20 metros. No instante igual a 1, ele estava na posição 28 metros, e assim sucessivamente. Vamos determinar então qual o espaço inicial, a velocidade do carrinho, se o movimento é progressivo ou retrógrado, e vamos construir também o gráfico do movimento desse carrinho. Tudo bem? Então aqui nós temos a revolução. Primeiramente, o espaço inicial. Pessoal, o espaço inicial, S0, corresponde ao instante inicial T0, onde o carrinho iniciou, qual o instante que o carrinho iniciou a viagem. Tá bom? E esse instante inicial é igual a 0. Então, olhando aqui na tabela, nós temos a posição 20 metros. Portanto, nós temos aí posição inicial igual a 20 metros. Tudo bem, pessoal? Para nós determinarmos a velocidade desse carrinho, nós vamos pegar quaisquer dois instantes aqui nessa tabela. Pode ser o 0 e 1, 0 e 2, o 1 e o 3, o 1 e o 4.
quaisquer dois instantes que nós saibamos as posições, tá bom? Nós vamos adotar, por esse exemplo, o instante t igual a 0 segundos e o instante t igual a 1 segundo. E vamos usar aqui a expressão da velocidade média. Para esse contexto t igual a 0 e t igual a 1, nós temos que a posição inicial é 20 e a posição final é 28. Então nós ficamos com o seguinte: a velocidade é 28 menos 20, que é posição final menos a posição inicial, e instante final menos instante inicial. Nós temos então que V igual a 8 sobre 1, a velocidade dá 8 metros por segundo. Notem que as posições estão em metros e o tempo está em segundo. Portanto, a velocidade sai em metros por segundo. Tudo bem? Aqui no nosso próximo slide, vamos construir o gráfico. Nós temos aqui, novamente, as posições em metros e os tempos em segundos. E como a velocidade é positiva, ela cresce. Conforme o tempo passa, ela aumenta aqui as suas posições na trajetória, tudo bem? No instante 0, o carrinho estava na posição 20. No instante igual a 1 segundo, o carrinho se encontrava lá na posição 28. No instante 2 segundos, o carrinho se encontrava na posição de 36 metros. No instante 3, o carrinho se encontrava na posição de 44 metros. E no instante t igual a 4 segundos, o carrinho se encontrava lá na posição 52 metros. Note que conforme o tempo passa, o carrinho aumenta as posições na trajetória. Então o movimento é progressivo. Tudo bem, pessoalzinho? Se não estiverem entendendo, pode postar aí na área de comentários, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui, exemplo 2. Exemplo 2 diz que uma pequena esfera ela pode girar, rolar livremente ao longo de um trilho. E novamente a tabela que vai aparecer aí nos informa a posição da esfera ou os espaços em função do tempo. Tudo bem? Então está aí novamente, tá bom? E vamos determinar o seguinte: item A posição inicial da esfera. Item B, se o movimento é progressivo ou retrógrado. No item C, a velocidade escalar da esfera. No item D, a função horária dessa esfera. E no item E, vamos montar o gráfico novamente. Tudo bem? Novamente, pessoal, a posição inicial corresponde ao instante inicial. O instante inicial é 0, portanto a posição inicial é o quê? 80 centímetros. Tudo bem? Notem aqui que os espaços estão diminuindo, né? Ó, no instante t igual a 0, ele estava em 80. T igual a 1, ele estava em 70. Ele diminuiu a posição na trajetória conforme o tempo passou. O movimento é, então, um movimento retrógrado. Tá bom, pessoalzinho? Novamente, para calcular a velocidade, nós vamos ter que escolher 2 instantes aqui nessa trajetória. Tá bom? Vamos escolher um instante t igual a 1 e um instante t igual a 3. Nesse contexto, a posição final é 50 e a inicial é 70. A posição inicial do carrinho é 80 no contexto geral. Mas para esses 2 instantes aqui, nós vamos usar o quê? Posição final
50 e posição inicial 70. Isso nos dá 50 menos 70 sobre 3 menos 1. Isso vai nos fornecer uma velocidade de menos 20 sobre 2, velocidade igual a menos 10 centímetros por segundo. Tá bom? Pessoal, note que a nossa esferinha ela não deu ré, né? Ela apenas foi contra a orientação positiva da trajetória. Isso que significa uma velocidade negativa. Vamos ver aqui o próximo quadro. A função horária, gente, desse carrinho é F igual a F0 mais VT. Nós precisamos saber o F0 e a velocidade. Nós já sabemos isso, tá? F0 é igual a 80, não é mesmo? E a velocidade acabamos de calcular. Portanto, a função horária desse carrinho, dessa esfera, né, fica 80 menos 10t. Tá bom? Note aqui na animação que vai aparecer, nós novamente vamos orientar a trajetória da esquerda para a direita. Tá bom? No instante t igual a 0, a bolinha estava aí na posição 80 centímetros. T igual a 1 segundo, ela estava na posição 70 centímetros. T igual a 2 segundos, ele estava na posição 60 centímetros. T igual a 3 segundos, estava na posição 50 centímetros. E no T igual a 4, ela encerrou a viagem dela na posição 40 centímetros. Tudo bem? E o gráfico dessa bolinha aí, nós podemos pegar os valores na tabela ou aqui mesmo, nesse quadrinho acima. Tá bom? E basta nós plotarmos no gráfico. Que vai aparecer aqui, novamente, S agora em centímetros, né? T em segundos. E ela diminuiu. Note que a velocidade é decrescente. Ela começou no instante t igual a 0, começou no espaço 80. E conforme passou o tempo, ela foi diminuindo os espaços na trajetória. Então, no instante t igual a 1, ela passou pela posição 70 centímetros. Na posição igual a 2 segundos, ela passou no instante igual a 2 segundos, desculpem, ela passou no espaço 60 centímetros. No instante t igual a 3 segundos, ela passou pelo espaço 50 centímetros. E no instante t igual a 4 segundos, ela passou pela posição 40 centímetros. Então o movimento é retrógrado. Note, conforme passa o tempo, ela diminui os espaços na trajetória, tá bom? Pessoal, eu só vou pedir umas coisinhas para vocês. É de graça, não custa nada, tá bom? Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, tá bom? No canal Física, Ciências e Tecnologias Associadas, tá bom? Ativem aí o sininho para vocês receberem as notificações de quando eu posto vídeos novos aqui no canal. Tudo bem? Assine o sininho para vocês receberem todas as notificações. E deem o seu like, não custa nada, tá bom? Isso ajuda muito o YouTube entender que o conteúdo é relevante e propague esse conteúdo para outros usuários da plataforma que ainda não estejam inscritos no canal, tá bom? Posso contar com vocês, galerinha? Ah, eu sabia que eu podia. Então, ó, um joinha, um like grandão desde já para vocês, tá bom, pessoalzinho? Era isso e até mais. Fiquem bem aí, pessoalzinho.